E de repente tudo isso aqui parece diferente novamente. Eu já disse a vocês há semanas que as tarifas estão claramente muito altas. Ninguém na Alemanha vai pagar $3.500 por um iPhone. Como está a situação hoje? Bem diferente. Já recebemos notícias significativamente mais positivas novamente. Vamos falar sobre isso e outras coisas importantes imediatamente. Mas primeiro, eu gostaria que vocês curtissem este vídeo e comentem para que o vídeo seja compartilhado com o maior número possível de pessoas, especialmente nestes tempos difíceis. Estou ainda mais dependente do apoio de vocês. E como eu disse, já anunciei há semanas que as tarifas estão muito altas. Ontem à noite, veio a notícia de Donald Trump de que ele agora suspenderá todas as tarifas por 90 dias. E vocês têm que imaginar, as tarifas ainda nem entraram em vigor. Isso significa que tudo isso foi apenas conversa, tudo apenas conversa fiada. Todas as tarifas serão agora pausadas por 90 dias, exceto as tarifas com a China. Lá, as tarifas foram até aumentadas. E é simplesmente bastante claro o que está acontecendo aqui. No final das contas, isso é obviamente também de alguma forma manipulação de mercado, mas estava completamente claro, pelo menos para mim estava claro, e eu mostrei isso a vocês nos últimos vídeos. As tarifas eram tão altas que os Estados Unidos nunca poderiam sustentá-las por semanas. No entanto, isso já é muito positivo. Após essa notícia, tivemos ontem o segundo maior aumento na visão diária. Mais de 3,5 trilhões de dólares foram novamente injetados nos mercados de ações ontem. O clima mudou de um dia para o outro. Mudou drasticamente. Também no Bitcoin e Ethereum subimos novamente bem, e parece completamente diferente de alguns dias atrás. Agora, naturalmente, a pergunta é: como isso continua? Porque, basicamente, ainda estamos em uma posição bastante otimista. Não rompemos nossa zona de suporte importante. Aqui. Se tivéssemos rompido, teria sido definitivamente difícil, mas não rompemos, o que é extremamente importante. Além disso, vimos certas grandes zonas onde simplesmente há muito capital. Tivemos, por um lado, muitos compradores de Bitcoin, principalmente compradores à vista, que acumularam bastante em certas zonas, especialmente na região de $74.000 por Bitcoin, onde houve compras realmente agressivas, pelo menos no que diz respeito à posição à vista. E, consequentemente, vimos inicialmente uma forte venda, e agora vimos novamente muito capital nos mercados. Agora, é claro, depende de como as coisas vão continuar. Também posso imaginar que vamos corrigir novamente, ou algo assim. Não acredito que vamos direto para 1 milhão, mas a situação macroeconômica melhorou significativamente, porque ontem ainda tínhamos uma probabilidade de recessão de 66%, hoje apenas 50%. E isso só porque todas as tarifas foram pausadas por 90 dias. Consequentemente, a probabilidade de recessão caiu significativamente da noite para o dia, e os mercados experimentaram imediatamente uma recuperação. O Goldman Sachs, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, publicou recentemente um relatório dizendo que provavelmente entraremos em recessão. E assim por diante. Isso foi imediatamente revogado ontem após o anúncio das tarifas. E aí você pode ver como tudo isso é manipulado. Bancos falam de recessões, geram pânico e assim por diante. Então vem uma boa notícia de que as tarifas não serão como esperado e, de repente, supostamente não estamos entrando em recessão. É assim que tudo é manipulado e isso deve ser claro para vocês. Eu, tecnicamente falando, vi que nos últimos dias as coisas não estavam boas. Mas o que é bom é que conseguimos nos manter acima da média móvel de 200 dias, que atualmente está em $76.000. Teria sido realmente difícil se tivéssemos perdido essa zona de suporte, porque é realmente uma zona de suporte de longo prazo. Vocês também podem ver aqui. Se tivéssemos perdido isso de forma sustentável, eu digo a vocês, teríamos como próximo alvo os objetivos de preço de 50 mil, $45.000 por Bitcoin. E, no mínimo, lá provavelmente teríamos encontrado resistência novamente. Mas teria sido difícil se tivéssemos perdido esse suporte. Porque, quero dizer, vocês mesmos veem, se perdermos o suporte de forma sustentável aqui, geralmente caímos abaixo da média móvel de 50. Atualmente, a média móvel de 50 está em $45.000. E eu acho que nenhum de nós quer ver esses objetivos de preço para o Bitcoin. Portanto, ainda está tudo sob controle, desde que mantenhamos essa zona de suporte. Quero dizer, no último ciclo também tivemos uma correção realmente enorme, mas mantivemos essa importante zona de resistência e, consequentemente, pudemos experimentar uma grande tendência de alta novamente. Ainda parece tudo bem até agora, é bom que tenhamos mantido certas zonas. Claro, depende de como as coisas vão continuar daqui para frente, mas, em termos macroeconômicos, algumas coisas melhoraram significativamente muito rapidamente ontem. E eu já tinha mostrado isso para vocês semanas atrás. Já tínhamos visto tarifas de Donald Trump, naquela época, os mercados também caíram brevemente.
Mas, após algumas semanas, tivemos aqui também uma tendência de alta, apesar das tarifas contra a China. Por isso, a longo prazo, não muda muito. E a longo prazo, vemos também que essas tarifas, que foram anunciadas há algumas semanas, dificilmente podem ser implementadas, porque são simplesmente muito severas. Por isso, eu já sou da opinião de que, mesmo que tenhamos tarifas ou não, poderemos subir de forma razoável nos próximos meses. Porque, quero dizer, já foi exatamente a mesma coisa antes. Tudo parecia não estar bem. E mesmo assim, depois de algumas semanas, meses, voltamos a subir continuamente. Mas ontem também saiu outra notícia. Trump perguntou se ele pode demitir Jerome Powell. E esse pedido ainda não foi aprovado, mas é bem claro em que direção isso está indo. Trump quer que Jerome Powell e outras pessoas do Fed sejam demitidas. Provavelmente ele também quer colocar algumas pessoas de sua confiança lá que cooperem mais com ele, porque atualmente se vê que a Fed e Trump não estão se dando muito bem. Quero dizer, Jerome Powell fez algumas coisas que Trump não gostou. Isso ficou evidente nos tweets e tal de Trump, como o próprio Trump diz. O tempo todo, Jerome Powell hesita demais e isso e aquilo. Definitivamente continua interessante, mas também pode se tornar muito interessante, em termos de política monetária, se tivermos alguém diferente lá que talvez haja melhor para os mercados. E ontem, também foi confirmado que Paul Adkins agora trabalha, oficialmente para a SEC. Ele agora é o presidente da SEC e isso é muito bom, pois ele é a favor do Bitcoin, a favor das criptomoedas. Naquela época, a SEC só nos colocava obstáculos o tempo todo. Isso agora acabou, agora temos pessoas muito melhores e mais positivas lá. Também é algo muito, muito positivo. E como acabei de mostrar a vocês, as únicas tarifas ainda estão contra a China. Mas aqui também, Trump já anunciou que talvez eles encontrariam um acordo. Isso seria realmente muito bom para os mercados, pois então teríamos toda essa incerteza eliminada. Porque atualmente alguns ainda estão contando com as tarifas, e a incerteza simplesmente ainda não desapareceu completamente, mas é muito positivo, e eu também mostrei a vocês recentemente o manual. Agora vemos que a China também precisa jogar uma carta diferente. A China já anunciou um corte nas taxas de juros. Com isso, naturalmente, obtemos flexibilização de crédito e mais medidas fiscais. Isso é muito bom para nós a longo prazo. Assim, conseguimos liquidez nos mercados a longo prazo. Os fluxos de capital se invertem. Ativos de risco ganham impulso. E o mundo simplesmente sente mais liquidez. É isso que estamos começando a ver da China atualmente. Seria, claro, ótimo se eles finalmente pudessem chegar a um acordo com Trump, e se não tivéssemos mais tarifas em todo o mundo. Acho que algo assim poderia ser negociado nas próximas semanas, mas não acredito que será tão fácil entre essas duas partes. E não quero aqui hoje pintar tudo de forma positiva. Mas também vemos, tecnicamente nos gráficos, que tivemos essas capitulações drásticas, todas as vezes. Também antes do Bull 2021, onde o Ethereum teve um desempenho realmente impressionante. Tivemos uma forte correção no Ethereum, e rompemos o preço realizado real do Ethereum para baixo. Quando fizemos isso, tivemos um rompimento novamente bem rápido. E depois disso, subimos ainda mais significativamente. Isso foi antes desse grande Bull Run de 2021. Novamente rompemos o preço realizado do Ethereum, e eu acho que valeria a pena especular que veremos uma recuperação muito rápida aqui novamente. Porque nas últimas semanas, uma coisa ficou bem clara novamente. O varejo vendeu VTIN, enquanto o Smart Money, as baleias, investiram agressivamente em Bitcoin. Não é à toa que eles fazem isso. Eles sabem, é claro, como o jogo funciona, e já perceberam há alguns dias que o Bitcoin está significativamente subvalorizado e que apenas os pequenos investidores venderam em pânico. Muito interessante e muito importante entender como tudo isso funciona aqui. Neste ponto, espero que vocês tenham gostado até agora. Foi muito trabalho. Por isso, me apoiem com um like e um comentário. E com isso, eu diria até a próxima, amigos. Tchau.